Cena 1. Estúdio / fundo escuro. Apresentador encara a câmera com um olhar direto, quase desconfortável. Ele segura um diploma enrolado, olha para ele com desprezo e o joga de lado. Sinto te dizer, mas você foi vítima de um crime, e o pior, você pagou por ele. Talvez milhares de reais, milhares de horas, anos da sua juventude. Você acredita que sua educação construiu sua mente, mas a verdade é mais sombria. Sua educação destruiu seu cérebro. Não metaforicamente, não parcialmente. Ela aniquilou a habilidade natural de pensar com a qual você nasceu. Você se sente travado, sente que apesar de todos os cursos você não consegue criar nada original, que você depende do Google para resolver problemas básicos da sua própria área. Isso não é falta de inteligência, é o resultado de um sistema que funciona exatamente como foi projetado. Cena 2. Transição visual. Rio de Janeiro, 1952. Imagens de arquivo, preto e branco. Em 1952, um físico do MIT de Cornell, um homem que viria a ganhar o Nobel, desembarcou no Rio de Janeiro. Seu nome era Richard Feynman. Ele não era apenas um gênio, ele era um detector de bobagens profissional. Ele entrou nas salas de aula das melhores universidades do Brasil e o que encontrou o deixou horrorizado. Mas não era o que você está pensando. Os alunos eram brilhantes. Eles recitavam fórmulas de mecânica quântica com perfeição. Eles passavam em todos os testes com notas máximas. Eles eram o orgulho do sistema. Até que Feynman fez uma pergunta simples, uma única pergunta que derrubou o castelo de cartas. Feynman olha para a turma. Se a luz reflete na água, em que direção ela é polarizada? Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Ninguém sabia, nem o melhor aluno, nem o que recitava a definição de polarização de trás para frente. Eles sabiam a definição do livro. A luz consiste em campos elétricos e magnéticos que vibram perpendicularmente. Mas eles não sabiam que a luz da fórmula era a mesma luz que brilhava no mar que eles viam da janela da sala de aula. Eles haviam memorizado tudo, mas não entendiam absolutamente nada. Cena 3. Gráficos dinâmicos, o conceito de desconexão da realidade. Este não era um problema brasileiro. Feynman percebeu que isso era a educação com E maiúsculo. O sistema não quer que você entenda a realidade, ele quer que você performe para ele. Existe uma diferença fundamental, quase biológica, entre pensar e performar. Imagina que eu te ensino a ler música. Você decora cada nota, cada símbolo, cada tempo. Você tira 10 na prova de teoria. Mas quando eu te sento na frente de um piano, você não consegue tirar uma melodia. Você não é um músico, você é um papagaio de partituras. As escolas pegam crianças de 5 anos, seres que são máquinas biológicas de perguntar por quê, que testam a gravidade jogando comida no chão, que exigem evidências para truques de mágica e as processam por 12 anos. O resultado? Um adulto que senta em silêncio numa palestra, aceita o que uma autoridade diz sem questionar e otimiza sua vida para notas, não para compreensão. Isso não é maturidade, é dano cerebral induzido. Cena 4. Feynman no escritório. Foco no método. Feynman escapou disso porque ele era um rebelde intelectual. Enquanto seus colegas no MIT decoravam equações de manuais, Feynman reconstruía cada fórmula do zero em seus próprios cadernos. Ele não aceitava que algo fosse verdade porque o livro dizia. Ele precisava ver a engrenagem girando. Sabe qual era o QI de Feynman? 125. Alto sim, mas para um prêmio Nobel de Física? É quase comum. Haviam milhares de estudantes com QI mais alto que o dele que nunca produziram uma ideia original. A diferença não era o hardware, o cérebro deles era potente. A diferença era o software. O sistema operacional de Feynman não tinha sido corrompido pela obediência cega. Pense na sua própria carreira agora. Você consegue explicar o que você faz para uma criança de 12 anos sem usar jargão técnico? Se você precisa se esconder atrás de palavras complicadas, você não entende o que faz. Você apenas memorizou os símbolos da sua tribo profissional para ser aceito. Você aprendeu o ritual, mas esqueceu a magia.
Feynman documentou 3 mecanismos específicos que o sistema usou para quebrar sua mente, e se você não os identificar agora, você continuará sendo um performer de elite em uma vida vazia de compreensão. Vamos dissecar o primeiro mecanismo, a desconexão da realidade, e prepare-se porque dói perceber o quanto de espaço em disco na sua cabeça está ocupado por lixo simbólico que nunca tocou o chão da vida real. Cena 5, Sala de Aula, Reconstituição, Rio de Janeiro, 1952. Feynman está diante de um quadro negro cheio de equações complexas. Ele apaga tudo com um movimento brusco. Os alunos estremecem. Vocês sabem tudo o que está escrito no livro, mas vocês não sabem nada do que está acontecendo aqui fora. Me digam, por que vocês estudam física? Para passar na prova do Dr. Costa? Para ganhar um título de papel? Se for por isso, vocês estão perdendo o seu tempo e o meu. A física não é sobre símbolos em um papel, é sobre como o universo respira. O que Feynman descobriu no Brasil foi o mecanismo 1, a desconexão sistemática da realidade. Este é o primeiro golpe que a escola desferiu contra o seu cérebro. Pense bem, quantas vezes você foi premiado por repetir a resposta certa sem nunca ter visto o fenômeno com seus próprios olhos? O sistema treinou você para separar o conhecimento da experiência. Na sua cabeça, biologia é algo que acontece dentro de um livro didático, não algo que está pulsando nas suas veias ou crescendo no seu jardim. Economia é um gráfico em uma tela, não a troca de valor que acontece quando você compra um pão. Você aprendeu a manipular símbolos como se estivesse jogando um videogame sem nunca ter saído do quarto. Mas espera aí, se eu sei a fórmula e consigo resolver o problema no papel, eu não entendi o assunto. A nota 10 prova que eu sou capaz. Não prova. Prova apenas que você é um bom simulador. Feynman usava uma analogia devastadora. Imagina que você decide aprender uma língua estrangeira, digamos o grego antigo. Você passa 4 anos memorizando a gramática, as regras de acentuação e as listas de vocabulário. Você tira nota máxima em todos os testes de tradução literal. Mas no fim dos 4 anos, você nunca conversou com um grego, nunca leu um poema para sentir a métrica, e se alguém te pedir para descrever o sabor de uma maçã em grego, você trava. Você não aprendeu grego, você aprendeu a decodificar um código morto. Isso é o que a universidade fez com você. Ela te deu um dicionário, mas te proibiu de falar. Ela treinou seu cérebro para acreditar que o símbolo é a coisa, mas o símbolo não é a coisa. O mapa não é o território. E quando você confunde os dois, sua capacidade de pensamento original morre, porque você para de observar a realidade e passa a apenas observar o que as outras pessoas escreveram sobre ela. Cena 6. Transição. Califórnia, 1964. Sala de reunião de um comitê de livros didáticos. Feynman sentado à mesa, cercado por burocratas e acadêmicos de terno. Se o primeiro mecanismo desconectou você do mundo, o segundo garantiu que você nunca mais tentasse se reconectar por conta própria. É o mecanismo 2, a abdicação da verificação. Em 1964, pediram a Feynman para avaliar livros de ciências para as escolas da Califórnia. O processo era uma farsa, centenas de livros, milhares de páginas. Os outros membros do comitê não liam os livros, eles liam as credenciais dos autores, eles liam os selos das universidades famosas na capa, eles confiavam na autoridade. Senhores, vocês estão prestes a aprovar um livro de matemática que está literalmente vazio. Os membros do comitê olham confusos. Feynman abre o livro submetido por uma grande editora. Centenas de páginas em branco, exceto pela capa luxuosa e pelos nomes de professores renomados que davam o aval. A editora estava atrasada e enviou um boneco em branco, mas o sistema estava tão treinado para confiar na autoridade que ninguém, absolutamente ninguém além de Feynman, se deu ao trabalho de abrir o livro para ver se havia matemática ali dentro. Isso soa absurdo, mas acontece com você todo santo dia. Quantas vezes você aceitou uma conclusão porque um estudo de Harvard mostrou? Quantas vezes você acreditou em um guru de negócios porque ele tem milhões de seguidores e um livro best-seller? A escola te ensinou que questionar a autoridade é falta de respeito ou sinal de estupidez.
Ela te treinou para ser um devoto de credenciais, não um investigador de evidências. Pense no impacto disso na sua vida profissional. Você segue processos que não fazem sentido, usa ferramentas que não funcionam e aceita teorias obsoletas simplesmente porque sempre foi feito assim ou porque os especialistas recomendam. Você abdica do seu julgamento independente. Você se tornou um servo intelectual de qualquer pessoa que tenha um título pomposo ou um microfone barulhento. Cena 7. Analogia do cotidiano: o médico e o mecânico. Imagine que seu carro quebra. Você o leva a um mecânico que tem um diploma de doutor em termodinâmica automotiva pregado na parede. Ele cita manuais em latim, fala sobre a viscosidade molecular do óleo e te cobra uma fortuna, mas o carro continua quebrado. Do outro lado da rua, há um sujeito com as mãos sujas de graxa que nunca pisou numa faculdade. Ele ouve o barulho do motor, toca em uma mangueira e resolve o problema em 5 minutos. Quem realmente entende de carros? O sistema educacional diria que é o doutor. A realidade diz que é o sujeito da graxa. O problema é que fomos treinados para valorizar o discurso sobre a coisa mais do que a capacidade de agir sobre a coisa. Sua educação te deu o discurso, ela te deu o jargão, ela te deu a capacidade de parecer inteligente em reuniões de Zoom, mas ela tirou a sua coragem de olhar para o problema e dizer: isso não faz sentido, vou testar por conta própria. A ciência, no seu estado mais puro, é o oposto da religião. A religião exige fé na autoridade. A ciência exige dúvida sistemática. Mas a forma como as ciências e as humanidades são ensinadas hoje transformou o conhecimento em um novo tipo de teologia secular. Você não estuda física. Você estuda a Bíblia da Física, escrita por autoridades infalíveis. Você não estuda filosofia. Você decora o que comentadores disseram sobre filósofos. O resultado é um cérebro que funciona por procuração. Você não pensa. Você cita. Você não analisa. Você referencia. E enquanto você faz isso, a beleza da realidade, a mecânica crua e maravilhosa do universo, permanece invisível para você, escondida atrás de uma cortina de definições que você memorizou, mas nunca compreendeu. Mas há um terceiro mecanismo, o mais cruel de todos, aquele que não apenas te desconecta do mundo e te faz obedecer a autoridades, mas que mata ativamente o seu desejo de descobrir qualquer coisa nova. Prepare-se para conhecer o assassino da curiosidade. Cena 8. MIT, 1939, Biblioteca da Universidade. Câmera foca em uma mesa cheia de livros de física avançada. De um lado, alunos compenetrados, lendo freneticamente e sublinhando fórmulas. Do outro, um jovem Richard Feynman com um caderno simples, desenhando diagramas que parecem rabiscos de criança e rindo sozinho de uma descoberta. Se você sobreviveu aos 2 primeiros ataques, se você ainda tenta se conectar com a realidade e ainda desconfia das autoridades, o sistema tem uma arma final, uma arma silenciosa que garante que nenhuma ideia original jamais saia da sua cabeça. Conheça o mecanismo 3, a substituição da curiosidade pela conformidade estratégica. Em 1939, Feynman chegou ao MIT. Seus colegas eram, no papel, mais inteligentes que ele. Muitos tinham QIs estratosféricos e habilidades matemáticas que faziam Feynman parecer um amador. Mas, 5 anos depois, em Los Alamos, durante o Projeto Manhattan, era Feynman quem resolvia os problemas que os físicos veteranos, 20 anos mais velhos, não conseguiam sequer começar. A diferença, enquanto seus colegas estudavam para serem os melhores alunos, Feynman estudava para satisfazer uma curiosidade insaciável e muitas vezes ineficiente. Cena 9. Gráfico animado, o labirinto do conhecimento. Um gráfico mostra 2 caminhos, um caminho reto e iluminado, o caminho da escola, e um caminho tortuoso, cheio de voltas e becos sem saída, o caminho de Feynman. A escola odeia a ineficiência. Ela quer que você vá do ponto A ao ponto B pelo caminho mais curto. Ela te dá um método padrão, a fórmula oficial, o atalho dos aprovados. Toda vez que você tentou resolver um problema de matemática de um jeito diferente e ouviu: "Não faça assim, use a fórmula que eu ensinei para ganhar tempo", uma parte do seu cérebro de gênio morreu.
Eu tinha uma caixa de ferramentas diferente. Todo mundo aprendia as ferramentas padrão e as usava com eficiência. Eu construí minhas próprias ferramentas do zero. Isso significava que, quando um problema não se encaixava nas ferramentas padrão, eu podia criar novas. Eles não podiam. Entenda o crime biológico que foi cometido contra você. A motivação foi sequestrada. Uma criança explora porque quer entender como o mundo funciona. Um estudante estuda porque quer a nota, o diploma, o emprego, a validação. Essa mudança parece pequena, mas é catastrófica para a arquitetura do seu pensamento. Quando você busca a nota, seu cérebro otimiza para a performance. Você aprende a reconhecer padrões de provas, a decorar o que o professor gosta de ouvir e a descartar tudo o que não cai no teste. Você se torna um especialista em passar em filtros, mas um analfabeto em profundidade. Mas eu preciso ser eficiente, o mundo é competitivo, eu não tenho tempo para redescobrir a roda como Feynman fazia. E é exatamente por isso que você é substituível. É por isso que você sente que um algoritmo de IA pode fazer seu trabalho melhor que você em alguns anos. Porque você foi treinado para ser um algoritmo humano. Você processa inputs padrão e gera outputs previsíveis. A ineficiência de Feynman era, na verdade, o treinamento mais rigoroso do mundo. Ao derivar as fórmulas do zero, ele criava um mapa mental tridimensional do assunto. Ele entendia não apenas que a fórmula funcionava, mas por que cada variável estava lá. Ele conhecia os becos sem saída, as falhas e as nuances. Quando a realidade apresentava um problema novo, que não estava no livro, os alunos nota 10 travavam, porque o manual deles tinha acabado. Feynman apenas abria sua caixa de ferramentas personalizada e construía a solução. Cena 10. Analogia do cotidiano. O chefe de cozinha versus o fritador de hambúrguer narrador. Imagine dois cozinheiros. O primeiro aprendeu a seguir receitas. Ele é rápido, eficiente e nunca erra o tempo do sal. Mas se um dia falta um ingrediente básico, ou se o fogo do fogão está estranho, ele entra em pânico. Ele não sabe o que fazer porque ele só sabe seguir o rastro de outra pessoa. O segundo cozinheiro passou anos entendendo a química dos alimentos. Ele estragou dezenas de pratos testando temperaturas. Ele entende a acidez, a gordura e a reação de Maillard. Ele não precisa de receita. Se ele cair em uma cozinha desconhecida com ingredientes aleatórios, ele cria um banquete. A educação transformou você no primeiro cozinheiro. Você é um mestre em seguir receitas que outras pessoas escreveram, e você se pergunta por que não consegue criar seu próprio restaurante na vida ou na carreira. Observe a linguagem que usamos. Eu preciso matar essa matéria. Eu preciso vencer esse curso. O conhecimento se tornou um obstáculo a ser superado, não um território a ser habitado. A curiosidade natural é movida pelo prazer do ahá. A conformidade escolar é movida pelo medo do e se eu errar? O medo estreita sua visão, ele impede que você faça conexões laterais, ele mata a criatividade antes mesmo dela nascer. O resultado final desse processo é um adulto que tem pavor de não saber, alguém que prefere recitar um jargão vazio do que admitir: eu não entendo como isso funciona, vamos descobrir? Cena 11. Close-up. O olhar de Feynman. Feynman nunca parou de ser a criança de 5 anos que perguntava por quê. Ele podia estar discutindo física quântica com Einstein ou descascando milho com um camponês. Ele tratava ambos com a mesma curiosidade investigativa. Ele não queria parecer inteligente. Ele queria, desesperadamente, não ser um tolo enganado por aparências. Você foi treinado para parecer inteligente enquanto é um tolo funcional. Você acumulou títulos como se fossem armaduras, mas por dentro, sua habilidade de gerar um insight original está atrofiada por anos de desuso. Mas há um caminho de volta, há uma forma de reconstruir os circuitos que foram cortados. Não é sobre ler mais livros, é sobre aprender a ler o mundo de novo, é sobre realizar o que Feynman chamava de higiene intelectual básica. Estamos chegando ao ponto de ruptura. No próximo bloco, vamos ver como a união desses três mecanismos criou uma sociedade de zumbis tituados. E, mais importante, como você pode usar o método Feynman para realizar uma cirurgia de emergência no seu próprio pensamento. Você está pronto para parar de performar e começar a viver na realidade? Cena 12. Uma ilha deserta no Pacífico. Imagens de nativos construindo estruturas de madeira.
Apresentador caminha por uma praia cenográfica. Ele aponta para uma réplica de um fone de ouvido feito de bambu e uma antena de madeira. Para entender o paradoxo final da sua educação, precisamos falar sobre aviões que nunca pousam. Richard Feynman tinha um termo para o que o sistema educacional e corporativo fez com você: ciência de culto à carga. Durante a Segunda Guerra Mundial, em algumas ilhas do Pacífico, os nativos viram aviões pousarem com cargas maravilhosas: comida, ferramentas, roupas. Depois que a guerra acabou e os aviões pararam de vir, os nativos tentaram trazê-los de volta. Eles fizeram tudo certo. Construíram pistas de pouso perfeitas na areia, fizeram torres de controle de bambu, criaram fones de ouvido de madeira para os controladores sentarem na torre. Eles imitavam cada movimento, cada ritual que tinham visto os militares fazerem. As estruturas estavam lá, os rituais estavam lá. Mas os aviões nunca pousavam. Sua vida profissional é muitas vezes um culto à carga. Você tem o diploma, a pista de bambu. Você tem o jargão técnico, o fone de ouvido de madeira. Você faz as reuniões e usa as planilhas, o ritual. Mas a carga, a inovação real, o entendimento profundo, a solução de problemas que ninguém resolveu, nunca chega. Porque você aprendeu a imitar a forma do conhecimento, mas perdeu a essência do pensamento. Cena 13. Laboratório de Los Alamos. Reconstituição. Noite. Feynman diante de um cofre trancado. Ele sorri e, com um clipe de papel e paciência, abre o cofre que continha os segredos da bomba atômica. O paradoxo é que quanto mais educado o sistema, mais ele se torna um sistema fechado. E na física, sistemas fechados obedecem à segunda lei da termodinâmica, a entropia. A entropia é a medida da desordem, mas também da perda de informação útil. Em um sistema de ensino que apenas recita o que já foi dito, a energia intelectual se dissipa em calor inútil, reuniões, memorização, burocracia. O conhecimento se torna térmico, todo mundo fala a mesma coisa, na mesma temperatura, e nada de novo pode ser criado. O sistema morre por morte térmica intelectual. Feynman era o elemento de entropia negativa, ele era o caos necessário. Em Los Alamos, ele começou a arrombar os cofres dos seus colegas, não para roubar segredos, mas para provar um ponto. Vocês dizem que isso é seguro porque a autoridade disse que é. Eu provei que não é, porque eu testei. Feynman, vocês confiam no sistema, vocês confiam nas trancas, vocês confiam nos manuais, mas se vocês não conseguem pensar como um ladrão, vocês nunca estarão seguros. Se vocês não conseguem pensar fora do que o manual de segurança diz, vocês são apenas prisioneiros da sua própria arrogância. Aqui reside o limite fundamental do seu cérebro educado. O sistema instalou em você um teto de vidro cognitivo. Você só pode ir até onde a autoridade permite. É como tentar viajar mais rápido que a velocidade da luz dentro do universo de Einstein. Quanto mais você se esforça usando os métodos do sistema, mais pesado seu pensamento fica, consumindo energia infinita para produzir resultados medíocres. Cena 14. Infográfico. O paradoxo do especialista. Um gráfico mostra uma curva de aprendizado que sobe rápido e depois estagna, enquanto a confiança continua subindo até o infinito. Por que as instituições mais educadas do mundo cometem os erros mais estúpidos? Por que economistas com PhDs de Stanford não viram crises óbvias chegando? Por que engenheiros da NASA ignoraram avisos simples sobre o Challenger? Porque eles sofrem de anestesia de credencial. Eles acreditam tanto nos seus símbolos e rituais que a realidade se torna um ruído irritante. Eles perderam a humildade intelectual que Feynman carregava como um talismã. Eu prefiro ter perguntas que não podem ser respondidas do que respostas que não podem ser questionadas. A educação inverteu isso. Ela te deu respostas que você não pode questionar para que você parasse de fazer perguntas que eles não sabem responder. Isso cria o que chamamos de zumbis titulados. Pessoas que podem citar 50 autores sobre um problema, mas não conseguem dar um passo prático para resolvê-lo sem pedir permissão a um comitê. Cena 15. Analogia do cotidiano, a floresta e o botânico. Imagina que você quer conhecer uma floresta. O sistema educacional te tranca em uma sala escura com slides de 5.000 tipos de folhas. Você decora os nomes em latim, a estrutura celular e o ciclo de Krebs de cada uma. Você faz uma prova e tira 10.
Você agora é um especialista em florestas. Então, te jogam no meio da mata real. Você não sabe para onde ir. Você não sabe qual fruta é venenosa. Você não sabe sentir a direção do vento ou ouvir o som da água. Você está cercado de conhecimento, mas está morrendo de sede e medo. O 5-year-old que nunca viu um slide, mas passou a infância subindo em árvores, sabe onde a água está. Ele sabe qual galho aguenta seu peso. Ele entende a floresta. Você entende os slides. O paradoxo final é este. O custo da sua educação foi a sua capacidade de ver o óbvio. Para ser um bom aluno, você teve que aprender a ignorar o que seus sentidos diziam em favor do que o livro ditava. Você aprendeu a suprimir sua intuição biológica para aceitar abstrações vazias. E agora, adulto, você sente que falta algo. Você sente que é uma fraude. E a verdade é que no sentido feynmaniano, você é. Mas não porque você é burro, mas porque você está tentando operar um cérebro que foi projetado para exploração infinita, usando um software de conformidade finita. Cena 16. Close-up. O apresentador segura uma lente de aumento. Estamos operando sob um limite de velocidade intelectual, imposto por burocratas do século XIX. Eles queriam funcionários de fábrica que soubessem ler instruções, não gênios que questionassem a estrutura da produção. O problema é que a fábrica fechou. O mundo agora exige a mente que você tinha antes de entrar na escola. Como recuperá-la? Como desfazer 20 anos de condicionamento em uma sociedade que ainda te julga pelo seu papel de bambu? Feynman nos deixou as chaves para arrombar esse cofre. Ele nos mostrou que a realidade não é algo a ser memorizado, mas algo a ser provocado. No bloco final, vamos aplicar a cirurgia de Feynman, o processo prático para você recuperar sua consciência, reconectar seus fios e, finalmente, começar a pensar de verdade. Prepare-se para a beleza da realidade nua, sem o filtro dos especialistas. Cena 17. Um jardim/espaço aberto, pôr do solo. Apresentador está sentado no chão, observando uma flor ou uma formiga. O tom agora é mais calmo, íntimo e inspirador. Ele olha para a câmara com um sorriso cúmplice. Chegamos ao fim da autópsia. Agora você sabe como o crime foi cometido. Você viu como o sistema cortou os cabos da sua conexão com a realidade, como ele te ensinou a ajoelhar diante de diplomas vazios e como ele substituiu o fogo da sua curiosidade pelo gelo da conformidade. Mas Richard Feynman não nos deixou apenas com o diagnóstico, ele nos deixou o tratamento. Como consertar um cérebro que foi treinado para não pensar? Não é voltando para a faculdade, é voltando para a infância, mas com as ferramentas de um mestre. Cena 18. O método Feynman, passo a passo. Animação tipo sketchbook. A primeira etapa da sua reabilitação é a destruição do jargão. Feynman dizia que, se você não consegue explicar algo para um calouro ou para uma criança de 12 anos, é porque você não entende esse algo. O jargão é a muleta do ignorante sofisticado. O exercício. Escolha um conceito da sua área. Agora, tente escrevê-lo em uma folha de papel sem usar nenhuma palavra técnica. Se você travar, é ali que está o buraco no seu conhecimento. É ali que a escola te deu um símbolo em vez de uma compreensão. Volte, estude o fenómeno real e tente de novo. Quando você conseguir explicar a física quântica ou a gestão financeira usando apenas palavras do dia-a-dia, você terá recuperado um pedaço do seu cérebro. Cena 19. Transição. Washington. DC, 1986. Comissão do Challenger. Corta para Feynman em uma coletiva de imprensa com um copo de água gelada e um pedaço de borracha. O segundo passo é a primazia da evidência sobre a autoridade. Em 1986, após a tragédia do Challenger, a NASA estava mergulhada em burocracia e desculpas técnicas. Eles tinham milhares de páginas de relatórios assinados por centenas de engenheiros de elite. Mas Feynman, já lutando contra o câncer, fez algo que nenhum burocrata faria. Em plena transmissão ao vivo, ele pegou um pedaço do material do anel de vedação, o O-ring, colocou-o em um copo de água com gelo e apertou-o com um sargento. Ele mostrou que a borracha perdia a elasticidade no frio. Simples, brutal, real. Feynman. Para uma tecnologia ter sucesso, a realidade deve ter precedência sobre as relações públicas, pois a natureza não pode ser enganada. A natureza não pode ser enganada, e o seu cérebro também não deveria ser. O tratamento aqui é a higiene da verificação. Pare de dizer especialistas dizem. Comece a perguntar qual é a evidência bruta.
Se você não pode verificar, mantenha a dúvida. A dúvida não é um estado de confusão, é um estado de proteção intelectual. É o que te impede de ser um zumbi de culto à carga. Cena 20. Analogia, a lupa e o universo narrador. A terceira e última etapa é o resgate da ineficiência sagrada. Sabe aquela coisa que você sempre quis aprender, mas desistiu porque não ajuda na carreira ou não dá dinheiro? Comece hoje, sem professores, sem provas, sem certificados. Aprenda pelo puro prazer de descobrir as coisas, como Feynman dizia. Quando você estuda algo sem a pressão da nota, seu cérebro começa a fazer conexões transversais. Você descobre que a matemática tem o ritmo da música, que a biologia tem a lógica da engenharia e que a história tem a imprevisibilidade da física de partículas. É nessas encruzilhadas que nasce o pensamento original. O sistema tentou te transformar em uma linha reta. A vida é um fractal. Cena 21. Filosófico, a beleza da realidade. Narrador. Há uma ideia errada de que a ciência ou o pensamento crítico tiram o encanto do mundo, que explicar o arco-íris o torna menos bonito. Feynman provou o contrário. Ele dizia que um artista vê a beleza da flor, e isso é maravilhoso, mas um cientista vê a beleza da flor e, além disso, vê a beleza da estrutura celular, a dança dos fótons na fotossíntese, a coevolução com os insetos que a polinizam. O entendimento não subtrai a beleza, ele a multiplica. Sua educação tentou-te dar um mundo de etiquetas e caixas, mas a realidade é um oceano de mistérios interconectados. O cérebro destruído é aquele que vê uma árvore e lê a palavra árvore. O cérebro reconstruído é aquele que vê uma árvore e sente a pulsação de bilhões de anos de evolução, a luta contra a gravidade e o milagre da química, transformando luz em matéria sólida. O sistema educacional falhou com você, mas ele não venceu. O fato de você estar aqui sentindo esse desconforto, essa sede de algo mais profundo, prova que a sua curiosidade de 5 anos ainda está lá, soterrada sob camadas de diplomas e obediência. Desenterre-a, questione o óbvio, despreze a autoridade que não se sustenta na evidência e, acima de tudo, pare de performar inteligência para os outros e comece a buscar compreensão para si mesmo. A realidade é muito mais estranha, bonita e complexa do que qualquer livro didático jamais ousou te contar. E agora, finalmente, você tem permissão para começar a pensar. Cena 22. Fade out. O apresentador caminha para longe da câmara em direção à natureza. Se você cansou de viver em um simulacro e quer ver o mundo como ele realmente é, sem filtros, sem dogmas e com a coragem de um prémio Nobel que nunca deixou de ser criança, o seu lugar é aqui. Inscreva-se, vamos reconstruir esse cérebro juntos. Tela fica preta.